E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Pamela Pires Prática Ginásticas. Hoje estamos com mais um vídeo do quadro Vocabulário Ginástico e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as acrobacias. As acrobacias são elementos ginásticos um pouco mais complexos e que geralmente começam a ser trabalhados apenas após os elementos básicos que são exigidos para estes mais complexos e estão perfeitamente bem executados. Então, geralmente eles não estão na primeira etapa da iniciação, mas sim depois que os elementos básicos principais já estão aperfeiçoados. E para o vídeo de hoje, trouxe o nome das principais acrobacias, trazendo sua tradução também para o inglês. Para começar, acrobacia em inglês se fala acrobatics. Vamos começar com estrela sem mãos e reversão sem as mãos. A estrela sem mãos se fala aerial ou side aerial. Já vi em alguns locais sendo colocado no-handed cartwheel, mas é muito mais difícil de se ver. E o mais comum também de se falar é aerial ao invés de side aerial. Reversão sem as mãos. A reversão sem mãos, que é muito comum de ser utilizada na trave de equilíbrio, em inglês se fala front aerial. Agora, a categoria de flicks. O flick para frente, em inglês se fala front handspring. E o flick-flack, ou flick para trás, em inglês se fala back handspring. Essa é a forma mais comum de se falar flick para trás em inglês, mas também já vi alguns vídeos em inglês também falarem o flick como flick-flack. E o flick para trás com as pernas alternadas, que é o flick ao qual a gente termina com uma perna de cada vez. O flick alternado, tanto em inglês quanto em português, muitas vezes é chamado de mini Kelly. Mas muitas vezes, numa narração de uma competição, geralmente eles vão chamar o flick com as pernas alternadas de back handspring também. Então, pode-se utilizar a mesma nomeação tanto para o flick com as pernas unidas quanto com as pernas separadas. E agora vamos para a categoria dos mortais. O mortal lateral em inglês se fala side flip ou side summy. Agora, com relação ao mortal para frente e mortal para trás, é muito comum se ouvir duas nomenclaturas, flip ou somersault. Qual dos dois está correto? Ambos. É muito mais comum se ouvir a palavra somersault nas narrações de competição, mas o flip também é muito utilizado. Se você procurar por flip ou por somersault, vai aparecer o mesmo elemento. O mortal para frente, em inglês se fala front flip ou front somersault. E o mortal para trás, em inglês, mortal para trás se fala back flip ou back somersault. Nos mortais, nós temos as principais variações de posicionamento: grupado, carpado e estendido. Grupado, tuck, carpado, pike e estendido, que no caso dos mortais é chamado de layout. E é muito comum, quando se vai falar a variação do mortal, se colocar apenas a característica se é frente e trás e a característica da variação. Por exemplo, o mortal para frente carpado, geralmente se utiliza mais o front pike e para trás, mesma coisa. Por exemplo, o mortal para trás estendido. No inglês, geralmente se fala back layout. Mas e aí, a gente tem também o mortal layout que nós utilizamos aqui, que é aquele mortal para trás ao qual eu chego com uma perna de cada vez. Eu começo ele estendido, separo no meio do caminho e chego com uma perna de cada vez. Esse mortal layout ele é muito comum de se ver na trave de equilíbrio. As meninas geralmente fazem bastante nas suas séries. Mas se em inglês o mortal estendido se fala layout, como que se fala o mortal layout em inglês? Tem uma pequena diferença, é no final do nome. Em inglês se fala layout step out. E só para completar, duplos mortais, mortais com pirueta, duplos mortais se fala o double antes do restante do nome. Então, por exemplo, um duplo mortal para trás se fala double backflip ou double back somersault. E para as piruetas, mesma coisa.
se coloca o twist, que é a caracterização da pirueta, antes do restante da nomeação do elemento. Então, por exemplo, um mortal para trás com pirueta se fala full twist backflip. Claro que também é muito mais comum quando se está falando de mortal com pirueta se falar geralmente só full twist, double twist para dupla pirueta, porque é muito mais fácil se falar. Muitas vezes o nome do elemento fica muito comprido, então acaba se abreviando. Bom, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre as principais acrobacias. É claro que existem muitas variações dentro dessa pequena gama de elementos. Estes são os principais, aos quais, juntando eles, dão diferentes variações. Qualquer dúvida, já sabe, pode deixar aqui nos comentários, vai ser sempre um prazer responder você. Aproveite e me siga nas redes sociais para acompanhar todas as novidades, tanto aqui do canal quanto dos meus trabalhos, dos treinos e tudo mais. Se você gostou do vídeo, deixe o gostei, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!